Analisando a atual ofensiva russa, os especialistas afirmam que o custo é alarmante. Estima-se que cerca de 70 mil soldados russos tenham perdido a vida nas frentes de batalha na Ucrânia. A estratégia de moedor de carne que Moscou adota tem trazido um efeito devastador, sem dúvida. Mesmo que a contagem oficial de mortos seja apenas uma fração do real, as perdas são consideráveis. O que está ocorrendo nas linhas de combate é um massacre. Os ucranianos, por sua vez, estão empregando táticas brutalmente engenhosas, inspiradas nas técnicas da era romana. Essas manobras, que foram pensadas para desmantelar carregamentos de cavalaria, agora estão sendo utilizadas para derrotar as constantes investidas das tropas russas. O resultado? Para cada soldado ucraniano perdido, cerca de 66 russos estão sendo abatidos. Nos últimos meses, a Rússia desviou todos os seus recursos para conquistar a fortaleza ucraniana de Leman, uma cidade taticamente vital. Infelizmente para eles, mesmo com milhares de soldados e um arsenal vasto, não fizeram progressos significativos, principalmente porque o caminho principal para Leman atravessa o rio Gerets. A tentativa de atravessar o rio acabou se transformando em uma armadilha, com as tropas russas imobilizadas pela artilharia ucraniana, que não lhes dava chance de avançar ou reaver qualquer território conquistado. Diante desse impasse dramático, os comandantes russos tomaram a corajosa decisão de redirecionar seus esforços. O foco mudou para uma pequena aldeia chamada TSK. Com a captura de Tors haveria uma nova oportunidade para cercar Leman e isolar seus defensores. Porém, os ucranianos estavam bem preparados para essa manobra. A 63ª Brigada Mecanizada da Ucrânia havia se antecipado a esse movimento, criando armadilhas letais e combinando táticas ancestrais com modernas técnicas de guerra. Ao invadir, os russos se depararam com uma carnificina. O campo de batalha transformou-se em um verdadeiro banho de sangue. As táticas ucranianas alteraram os paradigmas da guerra contemporânea. E o que parecia uma decisão estratégica por parte da Rússia revelava-se uma armadilha astuta, nas mãos de soldados habilidosos e perigosos. Quando se observa o terreno ao redor, destaca-se que a natureza foi um aliado dos ucranianos. Com vastos pântanos ao norte e florestas densas ao sul, as tropas russas viam suas opções reduzidas, forçadas a avançar por trilhas estreitas, exatamente como os defensores queriam. Essas armadilhas, embora simples, eram extremamente eficazes, espinhos letais dispostos em trilhas estratégicas. Cada passo em falso custava vidas. Com as dificuldades se avolumando, a pressão sobre os soldados russos aumentava. A perspectiva de recuar era arriscada. A desobediência nas forças armadas russas geralmente resultava em punições severas. Assim, muitos soldados se viam diante de uma escolha cruel: avançar em direção à morte nas mãos dos ucranianos ou enfrentar a ira de seus próprios comandantes. Ao se perguntarem sobre o valor de conquistar Leman, compreende-se que este município é a chave para toda a campanha de Moscou no leste da Ucrânia, localizado nas proximidades das estradas e ferrovias cruciais para a região de Donbas. Dominar Leman significa controlar os movimentos de tropas e suprimentos. Desde que foi capturada pela primeira vez em maio de 2022, e mais tarde recuperada pelas tropas ucranianas, a obsessão pelo controle desse território só aumentou. A luta por Leman não é apenas uma batalha por um pedaço de terra, é uma luta pela sobrevivência e estratégia no grande tabuleiro de xadrez da guerra. Os comandantes russos decidiram arriscar tudo. Ao invés de continuar o ataque frontal em Leman, redirecionaram seus esforços para o sul, em direção a uma pequena vila chamada TSK. A estratégia era simples: se conseguissem tomar TSK, poderiam contornar Leman e isolar os defensores. Contudo, o que os russos não perceberam foi que os ucranianos já esperavam exatamente por isso. A 63ª Brigada Mecanizada da Ucrânia estava preparada e até torcia para que os russos fizessem esse movimento. Durante meses essa brigada se dedicou a elaborar e implementar armadilhas letais, inspiradas em táticas brutais da era romana. Combinando essas armadilhas com artilharia de precisão e guerra moderna de drones, eles se tornaram uma força formidável. Quando as tropas russas finalmente avançaram, o campo de batalha rapidamente se transformou em um verdadeiro massacre. Para cada soldado ucraniano perdido, cerca de 66 russos eram eliminados. Essa taxa de morte é, para ser direto, absolutamente insana. A realidade da guerra moderna não costumava apresentar números tão desiguais. Mas chegamos a este ponto. E se as táticas ucranianas já eram brutais, o terreno ao redor de Leman e TSK só piorava a situação. Ao norte, vastos reservatórios e pântanos torciam o movimento das tropas russas, impossibilitando qualquer tentativa de flanquear as defesas ucranianas.
Ao invés disso, eram forçados a seguir por caminhos estreitos, verdadeiros pontos de estrangulamento, exatamente onde os ucranianos desejavam. Ao sul, a área de Tours era coberta por densas florestas. Os ucranianos aproveitaram esse fator a seu favor, criando emboscadas, posições de snipers e pontos de tiro camuflados. Eles chegaram a escavar trechos de estrada e construir novos caminhos, guiando as tropas russas exatamente para onde desejavam. Um olhar atento ao terreno já indicaria que se tratava de uma armadilha mortal. Cada uma dessas táticas estava reescrevendo as regras da guerra moderna. Mas será que os comandantes russos estavam tão cegos para o que ocorria à sua volta? Ou simplesmente não se importavam? A resposta para essas perguntas poderia muito bem mudar o curso da batalha. Enquanto as forças russas se afundavam em estratégias desgastantes e ineficazes, a situação se tornava cada vez mais desesperadora. Os comandos russos perceberam tardiamente que seu método usual falhava. Já haviam perdido a maior parte de seus equipamentos pesados como tanques e veículos blindados. E assim, com pressa e imprudência, decidiram enviar ondas de infantaria em motocicletas e quadriciclos, na esperança de que a velocidade e o caos os ajudassem a abrir caminho antes que os ucranianos pudessem reagir. No entanto, essa tática apenas piorou a situação. O equilíbrio da batalha começou a se mostrar aterrador, a proporção de soldados perdidos se tornava insustentável. Para cada ucraniano que caía, cerca de 66 russos eram abatidos. Mas o que tornava essa carnificina tão eficaz eram as armadilhas simples, porém letais, chamadas Kaurops. Elas consistem em 4 espigões afiados dispostos de tal maneira que, independente de como caírem, um sempre fica apontando para cima. Essa simplicidade era o que as tornava devastadoras. A 63ª Brigada Ucraniana espalhou milhares de Kaurops por caminhos de terra, trilhas florestais e sendas estreitas, mirando diretamente nas rotas obrigatórias que as tropas russas tinham que seguir. Era um método conhecido desde os tempos romanos, onde essas armadilhas eram usadas para desabilitar cavalos e impedir as cargas de cavalaria. Histórias de soldados caindo em armadilhas letais agora se repetiam, mas com um cenário muito mais moderno. Os ucranianos foram além da mera imitação. Eles adaptaram as táticas romanas usando drones. Esses dispositivos desceriam centenas de Kaurops nos caminhos apenas segundos antes da chegada das tropas russas. O que antes poderia parecer seguro se transformava em um campo minado invisível, onde os soldados inimigos não tinham como evitar o que não podiam ver. A tensão se acumulava diante da incapacidade russa de reagir a esses métodos. As forças ucranianas estavam se armando não só com armadilhas, mas também com uma tensão letal que tornava a vitória russa uma miragem distante. Como os russos poderiam contornar essa situação? A resposta estava prestes a se revelar, mas um novo movimento da brigada ucraniana estava sendo preparado, um movimento que poderia alterar o jogo. O destino de Leman estava em jogo, e para os russos, a cada estratégia perdida, a sensação de desespero se tornava mais palpável. As perguntas pairavam no ar. Até onde os russos iriam para recuperar o que havia sido perdido? A batalha em Leman se intensificava, e uma reviravolta estava prestes a afetar todos os envolvidos. Os ucranianos não se limitaram a copiar as táticas romanas. Eles inovaram, utilizando drones para espalhar Kaurops sob estradas e trilhas, segundos antes da chegada das unidades russas. Normalmente, escoteiros ou equipes de drones verificariam o percurso, buscando minas ou outros perigos. Porém, esses Kaurops lançados por drones destruíram completamente essa estratégia. Imagine uma estrada que parece segura um momento e segundos depois, se transforma em um campo de minas invisível repleto de espinhos afiados. Os russos não tinham tempo para reagir nem como evitar o que não podiam ver. O mais impressionante é que esses Kaurops são absurdamente baratos e fáceis de fabricar. No início da guerra, ferreiros locais, que tradicionalmente produziam armas medievais como lembranças, mudaram para a produção em massa de Kaurops utilizando pregos soldados. Diferente das minas tradicionais, os Kaurops não necessitam de explosivos e são quase impossíveis de detectar por drones ou câmeras térmicas. Quando as tropas russas perceberam que estavam em dificuldades, já era tarde demais. Pneus estourados, motocicletas capotadas e soldados lançados ao chão, totalmente expostos ao fogo incessante de metralhadoras e snipers ucranianos. Para ser justo, os soldados russos não tinham muitas opções ao serem enviados para esses armadilhas terríveis. No exército russo, recusar ordens pode resultar em tortura, prisão ou até execução por parte dos próprios comandantes. Diante de uma liderança assim, suas escolhas se resumem a ser alvejados pelos ucranianos à frente ou por seus oficiais atrás, quando raramente
Unidades russas conseguiam conquistar rapidamente uma área de árvores ou uma posição avançada, os drones ucranianos logo os localizavam. Antes que os soldados russos pudessem recuperar o fôlego, eram atacados por granadas lançadas diretamente por drones e por projéteis de artilharia disparados de posições ocultas. A situação ficou tão desesperadora que os russos começaram a usar mantos térmicos improvisados, basicamente cobertores e coberturas feitas à pressa, na esperança de disfarçar seu calor corporal diante das câmeras térmicas dos drones ucranianos. Porém, o problema era que essas capas eram tão mal feitas que acabavam, na verdade, os destacando ainda mais nas imagens térmicas. Encurralados em tal desespero, muitos soldados russos começaram a perceber que a melhor decisão seria se render, ao invés de continuar correndo em direção à morte certa. Sabiam com clareza que as chances de alcançar as trincheiras ucranianas com vida eram próximas a zero. E ainda no campo de batalha, a busca ansiosa por Leman se intensificava. Mas por que um pequeno e aparentemente simples vilarejo? O que torna este lugar tão vital para os russos? Essa é a chave para entender a estratégia por trás da luta no leste da Ucrânia. Desespero tomou conta dos soldados russos, que começaram a improvisar capas térmicas. Eram apenas cobertores utilizados para ocultar o calor corporal e evitar a detecção pelos drones ucranianos. Porém, a maestria no improviso era a primeira vítima. Essas capas mal feitas, em vez de esconder os soldados, os tornavam alvos ainda mais fáceis nas imagens térmicas. Diante de tais probabilidades desoladoras, muitos russos decidiram que era mais sensato se render do que seguirem uma corrida cega em direção à morte certa. A realidade se impunha, as chances de alcançar as trincheiras ucranianas eram praticamente nulas. Assim, a rendição se tornava a única decisão lógica. Mas por que se aferrarem tanto à cidade de Leman? O que há de tão especial em uma pequena localidade aparentemente comum? Pois a verdade é que Leman é crucial para a estratégia russa no leste. Situada na borda do Donetsk, perto da fronteira com Luz, Leman é um centro vital de rotas e ferrovias que conecta toda a região do Donbas. Controlar Leman representa ter domínio sobre as linhas de suprimento e os movimentos das tropas, permitindo a invasão de outras áreas mais profundas da Ucrânia. Desde o início da invasão em 2022, capturar Leman virou prioridade máxima para as forças russas. O domínio da cidade abriria caminhos para alvos ainda maiores, como Sloviansk e Kramatorsk, duas cidades essenciais na região do Donbas. Além disso, localizá-la ao longo de um importante rio confere vantagens defensivas e logísticas notáveis, pois quem detém Leman também controla as travessias fluviais. Embora os russos tenham conquistado Leman em maio de 2022, essa vitória foi efêmera. Meses depois, as forças ucranianas lançaram um contra-ataque, cercando a guarnição russa e reocupando a cidade em 1º de outubro de 2022. Essa derrota foi um humilhante golpe para os russos, especialmente porque ocorreu poucos dias após Putin declarar audaciosamente a anexação de Donetsk, incluindo Leman, como território russo. Desde então, a obsessão por reconquistar a cidade tomou conta, uma tentativa constante de apagar a mancha daquela derrota e reabrir as portas para o avanço no Donbas. Enquanto isso, os ucranianos não se limitaram apenas a Kaurops. Eles também usaram armadilhas clássicas, como granadas acionadas por fios, para defender cada pedaço deste território crucial. Imagine a tensão no ar. Com cada passo em falso, um novo risco se apresentava. Mas o que mais poderia a Ucrânia conjurar para manter sua vantagem? A importância estratégica de Leman é o que motiva as tropas ucranianas a lutar com todas as suas forças para mantê-la sob controle. Mas os Kaurops não são o único recurso que a Ucrânia resgatou do passado. Os soldados ucranianos também armaram áreas inteiras com armadilhas clássicas, como granadas acionadas por fios de disparo e minas ocultas. Este é o mesmo estilo de tática de guerrilha que foi usado durante a Guerra do Vietnã. Muitas das técnicas improvisadas observadas nos campos de batalha ucranianos hoje são ecos de armadilhas utilizadas décadas ou até séculos atrás. Porém, agora foram atualizadas, refinadas e tornadas ainda mais letais com um toque moderno. Por exemplo, durante a Guerra do Vietnã nos anos 60, as guerrilheiras Vietcong enfrentaram um poder de fogo esmagador dos Estados Unidos. Mas ao invés de confrontar os americanos diretamente, eles se basearam em armadilhas de baixo custo e tecnicamente simples, como os temidos paus pontudos. Essas estacas de bambu eram escondidas em buracos ou cuidadosamente camufladas ao longo de trilhas. A situação se agravava ainda mais, pois muitas vezes eles untavam essas armadilhas com sujeira, veneno ou contaminantes, causando infecções severas ao perfurar os pés ou as pernas dos infelizes soldados americanos.
Semelhantes aos Kaurops que a Ucrânia utiliza hoje, os paus pontudos eram incrivelmente baratos e não exigiam nenhuma tecnologia avançada. Contudo, foram responsáveis por cerca de 2% de todas as feridas sofridas pelos soldados americanos, e, quando combinados com outras armadilhas e explosivos ocultos, representaram quase 15% das baixas totais dos Estados Unidos no Vietnã. A intenção não era sempre matar, mas sim ferir, atrasar e desmoralizar as tropas inimigas. Um soldado ferido frequentemente exigia 2 ou mais camaradas para carregá-lo, removendo efetivamente vários combatentes do campo de batalha com apenas uma única lesão. Em pouco tempo, os soldados americanos passaram a agir com extrema cautela ao se desviar das trilhas limpas, conscientes de que o solo poderia esconder espinhos ou minas ocultas esperando para explodir. Os Kaurops ucranianos estão provocando o mesmo efeito psicológico nas tropas russas atualmente. Outro exemplo relevante é do conflito soviético no Afeganistão na década de 1980. Como os russos não estão percebendo esses padrões antiquados e tão eficazes em sua estratégia, a batalha em Leman se torna cada vez mais construída sobre um campo de armadilhas amorfas e táticas históricas. A pergunta que fica é, até quando os russos continuarão a ignorar as lições do passado? A verdadeira batalha está apenas começando. Antes de avançar, vale lembrar do cenário assustador em que os soldados russos precisam caminhar com extremo cuidado, pisando apenas nos trajetos já verificados, pois o chão pode esconder armadilhas aguçadas ou minas ocultas prontas para explodir. Essas criações, chamadas Caltrops, provocam medo e insegurança iguais aos que guerreiros enfrentaram no passado, como no conflito soviético no Afeganistão, nos anos 1980. Naquela época os combatentes afegãos, conhecidos como Mujahideen, usavam uma tática simples, porém eficiente para desgastar o exército soviético, muito parecida com as estratégias atuais na Ucrânia. Em vez de confrontar os soldados abertamente, eles emboscavam as tropas nos estreitos passos das montanhas. Especializaram-se em ataques rápidos e surpresa contra comboios de suprimentos, plantavam bombas nas estradas e usavam explosivos com temporizadores improvisados, precursoras das temidas minas terrestres modernas. Os soviéticos chegaram ao Afeganistão confiantes em sua força armada convencional, equipados com tanques e helicópteros de combate, mas logo viram sua vantagem desaparecer diante de um inimigo que jamais enfrentava batalhas frontais. Eles usavam o terreno montanhoso e as astúcias de guerrilha para virar o jogo. Década após década, o peso das perdas e da frustração tornou inevitável a retirada soviética, uma derrota dolorosa e histórica. Mas a surpresa não é só moderna. Mesmo os romanos, conhecidos por sua disciplina implacável e engenharia avançada para a época, caíram vítimas de táticas inesperadas. Em 9 DCE, tribos germânicas atraíram as legiões para florestas densas e desconhecidas em Tutorberg, onde foram emboscadas e dizimadas. Décadas antes, na Batalha de Carrhae, em 53 ACE, arqueiros montados partos usaram ataques rápidos e falsas retiradas para confundir e destruir um exército romano quase 10 vezes maior. Então, percebe? Ter mais soldados ou equipamentos superiores não garante a vitória quando o adversário combate com inteligência, criatividade e domínio completo do terreno. Algo que a Rússia, mesmo com tanta experiência em guerras semelhantes, ainda não assimilou. A Ucrânia, por sua vez, combina essas táticas antigas com artimanhas modernas, como a ilusão e os engodos, tão eficazes que deixariam até o estrategista Sun Tzu impressionado. Mas, será que essas estratégias são suficientes para virar o jogo de vez? E qual será o próximo passo dessa guerra silenciosa de guerrilha contra um gigante mal preparado para o inesperado? Analistas afirmam que a ofensiva da Rússia está custando muito caro em vidas. Eles adotaram o que tem sido chamado de táticas de moenda de carne. O número de soldados russos identificados como mortos na linha de frente na Ucrânia já chegou a 70 mil. Moscovo continua a empregar essas táticas, tentando desgastar as forças ucranianas. No entanto, nosso cálculo inclui apenas as mortes relatadas publicamente, e o verdadeiro número de perdas é significativamente maior. Neste momento, as tropas russas estão sendo devastadas nas frentes de batalha, e simplesmente chamar isso de moenda de carne não chega nem perto de descrever a atrocidade que se tornou esta guerra. Os soldados ucranianos estão resgatando táticas brutais da era romana, métodos originalmente projetados para quebrar cargas de cavalaria, que agora foram adaptados para conter as ondas intermináveis de infantaria russa. O resultado é devastador. Para cada soldado ucraniano perdido, cerca de 66 soldados russos são abatidos. Durante meses a Rússia tem lançado tudo o que possui contra Leman, uma cidade estratégica que desesperadamente precisam capturar.
Embora tenham queimado milhares de soldados, tanques e artifícios pesados, a progressão foi mínima, pois a principal rota para Lema atravessa o rio Gerets. Os comandantes russos, em um movimento de desespero, mudaram para uma pequena vila chamada TSK, acreditando que se conseguissem tomá-la, poderiam contornar Lema e isolar suas defesas. Porém os ucranianos anteciparam essa jogada. A 63ª Brigada Mecanizada já estava preparada, configurando armadilhas mortais inspiradas em táticas romanas e combinando com um ataque moderno de artilharia e drones. Quando as tropas russas finalmente avançaram, o campo de batalha se transformou em um verdadeiro massacre. Cada soldado ucraniano perdido significou uma perda chocante para os russos. O rácio de mortos chegou a uma proporção insana, 66-1. No entanto, a tática não era a única batalha que se desenrolava. O terreno em torno de Lema e TSK era um pesadelo. Áreas alagadas e florestas densas se tornaram desafios mortais para as tropas russas. Os ucranianos não se limitaram a uma estratégia. Eles construíram réplicas de madeira extremamente realistas de alvos valiosos, como lançadores de foguetes. Colocaram-nas em locais visíveis para os drones russos, que previsivelmente atacaram os alvos falsos com mísseis. Essa tática resultou na perda de pelo menos 10 mísseis russos. Com esse sucesso, a produção de lançadores de engano aumentou exponencialmente. Enquanto isso, as forças russas continuam a repetir sua abordagem idealizada: bombardear uma área com artilharia e, em seguida, enviar ondas de infantaria à carga. Quando isso falha, sua ideia de inovação não é repensar, mas apenas acelerar o ataque. O resultado? O campo de batalha se transforma em um cemitério. A falta de criatividade e adaptação sob pressão da Rússia faz com que suas estratégias permaneçam previsíveis, enquanto a Ucrânia continua a inovar. Se você se preocupa com as mudanças que a inteligência artificial está trazendo, saiba que não está sozinho. De acordo com o relatório da Universidade Rutgers, 70% dos trabalhadores nos Estados Unidos expressaram preocupação sobre o uso de inteligência artificial nas decisões e 3 em cada 10 temem perder seus empregos. Essa nova guerra não é apenas física, é também uma luta pela sobrevivência no futuro. A situação no campo de batalha em Lema se torna cada vez mais alarmante. Especialistas têm analisado os altos custos que a Rússia está enfrentando em termos de vidas perdidas. A tática utilizada é conhecida como moedor de carne, e os números são assustadores. Cerca de 70 mil soldados russos já perderam a vida nos confrontos. A verdade, no entanto, pode ser ainda mais cruel. Em uma luta que parece interminável, as tropas russas estão sendo dizimadas. A cada soldado ucraniano que se vai, cerca de 66 russos perecem. A luta por Lema, um ponto estratégico que a Rússia precisa a todo custo, resulta em um verdadeiro massacre. Apesar de todos os esforços, os russos não conseguem avançar. As táticas que estão sendo empregadas pelas forças ucranianas se assemelham às brutalidades da era romana, adaptadas para criar emboscadas mortais que têm surpreendido seus oponentes. Com o campo de batalha se transformando em um verdadeiro inferno, o desespero russo levou os comandantes a arriscar tudo. Eles mudaram a abordagem e tentaram conquistar a pequena vila de Tors, esperando que isso lhes permitisse flanquear Lema. Mas os ucranianos não estavam dormindo em serviço. Eles aguardavam essa jogada, preparados para a batalha com táticas letais que garantiam alta eficácia. Imagine uma cena onde explosões ecoam e a terra treme sob os pés, enquanto as tropas russas avançam em direção ao que acreditam ser um flanco desprotegido. O que eles não percebem é que o terreno está repleto de armadilhas engenhosas, minuciosamente preparadas para maximizar os danos. As forças ucranianas, com armadilhas que lembram as táticas romanas, se aproveitam do conhecimento do terreno para não apenas resistir, mas inverter a situação a seu favor. Ao chegarem a Tors, os russos se deparam com um veredito brutal. Kaurops espalhados pelo caminho transformam sua retaguarda em uma armadilha mortal, resultando em danos irreparáveis. As fraquezas da estratégia militar russa, que prioriza a quantidade ao invés da qualidade, tornam-se evidentes. Sem liberdade para agir, suas linhas de comando sufocam a iniciativa e levam a um colapso gradual. Mas por que a Rússia se vê presa em tais manobras? O cerne do problema reside na cultura militar. Enquanto exércitos ocidentais fomentam a criatividade tática em seus soldados, a estrutura rígida russa desencoraja a improvisação. Com a ineficácia das ordens vindas de cima, a perda de vida se torna um padrão trágico. Aqui, você pode se perguntar, será que as táticas modernas serão sempre sobre números ou será que a adaptação pode alterar a trajetória dessa guerra? Em um mundo onde a guerra moderna tem novas regras, a batalha por Lema destaca o dilema do improviso, e quais consequências ele pode trazer na luta por sobrevivência.
Essa reflexão nos leva a uma grave interrogação. Quais serão os próximos passos da Rússia ao enfrentar adversidades tão extremas? As chances de vitória estão cada vez mais distantes em um campo de batalha onde a verdadeira inovação pode apenas surgir da adaptação em meio ao caos? Os desafios estão longe de acabar, e a história deste conflito ainda reserva reviravoltas surpreendentes. Até pouco tempo atrás, a mentalidade militar da Rússia parecia congelada em um passado distante. Ainda em 1912, o Estado-Maior do Exército Imperial Russo ensinava apenas duas ordens em campo: avançar ou recuar. Simples assim. Tropas enfileiradas em colunas fechadas caminhando direto para os disparos destrutivos da artilharia inimiga, um verdadeiro suicídio em massa. Durante a Segunda Guerra Mundial, os comandantes soviéticos venceram batalhas com números gigantescos, aceitando a perda de milhares como se fosse um preço inevitável. E essa brutalidade desmedida permanece inabalável até hoje. Para entender o tamanho do desastre, basta olhar para a luta em Bakhmut. A Rússia gastou 9 longos meses de guerra sangrenta, ceifando dezenas de milhares de vidas, para conquistar apenas uma única cidade. E essa mesma saga se repete em inúmeros outros pontos estratégicos da Ucrânia. Embora nem todas as batalhas registrem a incrível taxa de mortes de 66-1 que vimos em TSK, mesmo números como 10-1 ou 5-1 provocam estragos catastróficos. Na guerra, quem ataca quase sempre perde mais que quem defende. É uma lei cruel do combate. Por isso, especialistas militares recomendam pelo menos 3 atacantes para cada defensor, e se for para garantir mesmo, o número sobe para 4 ou mais contra 1. O defensor escolhe onde batalhar, fortifica-se, cava trincheiras e arma emboscadas. Tudo do jeito dele, tudo na segurança. Já quem avança precisa cruzar terreno aberto, exposto e vulnerável, indo direto para o fogo inimigo. É por isso que atacar com sucesso exige um planejamento perfeito, estratégia aguçada e improvisação rápida. Cada movimento, cada tiro de artilharia, cada avanço da infantaria precisa de um propósito claro. No entanto, o mais impressionante é que os comandantes russos simplesmente ignoram tudo isso, preferem jogar tropas na batalha como peças descartáveis sem pensar 2 vezes. O resultado? Um banho de sangue previsível e horrível. Como os russos ainda insistem nesse velho jogo de força bruta, seguindo táticas obsoletas e desperdício massivo de vidas? Será que eles conseguirão mudar essa estratégia antes que seja tarde demais? Essas escolhas vão acabar custando muito mais do que apenas territórios. Será que alguma vez a razão vai prevalecer sobre a arrogância? A resposta está em cada campo de batalha, onde o destino de milhares é decidido minuto a minuto. Nos campos de batalha da Ucrânia, a situação se tornou insustentável para as forças russas. As perdas são avassaladoras. A cada soldado ucraniano que cai, aproximadamente 66 soldados russos são sacrificados. As táticas empregadas pela Rússia, algumas vezes apelidadas de moedor de carne, têm levado a consequências horríveis. Para cada avanço do exército russo, as perdas são significativas, e muitos analistas militares acreditam que a Rússia está à beira de um colapso total. A luta pela cidade de Leman se intensificou. Este não é um ponto estratégico qualquer. Controlar Leman significa dominar as linhas de suprimento e os movimentos de tropas, um verdadeiro centro nervoso da ofensiva russa. Contudo, mesmo com toda a potência de fogo e as manobras de tropas, a Rússia não conseguiu conquistar Leman novamente após a derrota humilhante em outubro de 2022. Desde então, o desejo de retomar a cidade se tornou uma obsessão, um símbolo de redenção em um conflito árduo. Enquanto isso, as forças ucranianas, adaptativas e criativas, têm utilizado estratégias que resgatam táticas de eras passadas. A 63ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, à espera de um movimento russo, armou armadilhas letais e preparou emboscadas mortais, transformando o campo de batalha em um verdadeiro massacre. O resultado? Um equilíbrio de poder que desafia todas as lógicas da guerra moderna. Então, a pergunta que fica: quão longe a Rússia está disposta a ir para recuperar Leman? Com tropas lutando em condições desumanas e as baixas aumentando a cada dia, até onde esse ciclo pode durar? E o que acontecerá se a Rússia chegar ao ponto de ruptura? O tempo se esgota enquanto a luta se intensifica, e a esperança se dissipam entre os gritos dos soldados e o lamento das famílias afetadas. Na sequência da batalha na Ucrânia, os soldados ucranianos imbatíveis estão avançando lentamente, recuperando vila por vila. Até o final de julho, pelo menos 14 pequenas comunidades foram libertadas em Donetsk e na região de Zaporizhzhia.
Enquanto isso, ao norte, ao longo da extensa linha de frente de 1.000 quilômetros, a Rússia buscou lançar sua própria ofensiva, especialmente em Kharkiv-Oblast e na estratégica cidade de Kubansk, que a Ucrânia havia capturado no outono do ano passado. Em agosto, as inteligências ucranianas alertaram que mais de 100.000 tropas russas estavam mobilizadas na frente de Leman, com centenas de tanques e peças de artilharia prontas para um eventual ataque. À medida que agosto avançava, a Rússia intensificou consideravelmente seus ataques, obrigando a Ucrânia a se engajar em ações defensivas pesadas. Autoridades ordenaram a evacuação de cerca de 37 localidades no distrito de Kubansk, incluindo a remoção obrigatória de milhares de civis de vilarejos próximos ao fronte. Essas evacuações visavam proteger os civis do aumento da artilharia e proporcionar à armada ucraniana mais liberdade de ação para defender sem colocar vidas inocentes em risco. Na linha de frente, os grupos chamados Unidades Storm Z, formados por prisioneiros recrutados diretamente das cadeias, lideraram a ofensiva russa. Acompanhados por tanques, helicópteros de ataque e forte fogo de artilharia, essas equipes de assalto tentaram repetidamente romper as defesas ucranianas ao longo do rio Oskil e retomar o território próximo a Kubansk. Contudo, apesar do maciço reforço e das investidas agressivas da Rússia, não conseguiram realizar um avanço significativo. Algumas vilas da linha de frente mudaram de mãos várias vezes em um único dia, onde uma trincheira ou posição capturada ao amanhecer poderia já estar sob controle ucraniano ao entardecer. Após quase 4 anos de guerra, cerca de 1 milhão de vítimas, e uma infinidade de equipamentos destruídos, eles ainda permanecem presos em um ciclo de fracasso. O que torna essa situação ainda mais assustadora é a determinação e a astúcia dos ucranianos. Em meio a bombardeios incessantes e uma brutalidade sem precedentes, eles implementaram táticas inovadoras para contra-atacar. Como será que esses soldados conseguiram manter a moral e a resiliência diante de tanta adversidade? E mais importante, quando a Rússia finalmente reconhecerá que números e força bruta não são suficientes para subjugar uma nação que luta com inteligência e coragem? Após quase 4 anos de conflito, com aproximadamente 1 milhão de baixas e montanhas de equipamentos destruídos, as tropas russas continuam presas em um ciclo de falhas. Embora tenham mudado de controle várias vezes durante o mesmo dia, as decisões precipitadas e a falta de estratégia eficaz têm custado caro. O que fica em questão agora não é apenas quanto tempo mais a Rússia pode suportar essa situação, mas até que ponto podem se dar ao luxo de perder antes de perceberem que apenas números esmagadores e força bruta não são suficientes para derrubar um país que luta de forma mais inteligente, feroz e determinada do que jamais imaginaram possível. Os analistas apontam que a ofensiva russa está cobrando um alto preço em vidas. As táticas chamadas de moedor de carne se tornaram rotina, e o número de soldados russos mortos na linha de frente da Ucrânia já ultrapassou 70 mil. O exército russo tenta desgastar as forças ucranianas, mas a realidade é que a verdadeira contagem de perdas é ainda mais devastadora. Os soldados estão sendo massacrados em combate. Enquanto isso, os ucranianos recorrem a táticas brutais da era romana, adaptadas para conter as incessantes investidas russas. Por cada soldado ucraniano perdido, cerca de 66 russos são mortos. Essa relação é simplesmente estonteante, e em combate moderno, números assim são inconcebíveis. As forças russas têm atacado Leman, uma cidade estratégica, sem conseguir fazer avanços significativos, enquanto os ucranianos defendem seus terrenos com astúcia. Quando os russos tentaram um movimento em direção a uma vila chamada Tors, 4 meses de preparação acabaram se transformando em uma armadilha mortal. A 63ª Brigada Mecanizada Ucraniana esperava esse momento e, ao avançarem, transformaram o campo de batalha em um derramamento de sangue. O terreno irregular, coberto por pântanos ao norte e densas florestas ao sul, se tornava um pesadelo logístico para os atacantes. Os ucranianos montaram emboscadas implacáveis e usaram armadilhas de caltrops, espinhos que se ajustam ao solo de forma letal. Esses objetos de fabricação simples causaram estragos nas fileiras de infantes russos, desestabilizando completamente suas investidas. Com suas táticas de ilusões e armadilhas, muito bem planejadas, os ucranianos estavam à frente, quase sempre surpreendendo a investida russa. A estratégia dos russos, transformando suas forças em ondas de ataque de motocicletas e quadriciclos, só aumentou a carnificina. A utilização de caltrops em campos inimigos que funcionavam como minas invisíveis, tornou o campo de batalha um autêntico campo de horrores. A situação da moral das tropas russas desmoronou, e muitos decidiram se render, percebendo que a morte era a única certeza à frente. E por que Leman é tão vital?
Situada estrategicamente no leste da Ucrânia, a cidade é um centro de transporte, vital para o fluxo de suprimentos e movimentos de tropas. A captura de Leman foi desde o início uma prioridade para a Rússia. Mas após recapturarem a cidade alguns meses após a invasão inicial, a humilhação perdura, reforçando a sede russa de revanche. No horizonte da batalha, a Rússia se vê em um dilema. Devem desesperadamente inovar ou enfrentar a culminação, ponto em que a capacidade de avançar se esgota. O que resta para eles agora? Conseguirão encontrar um caminho para virar o jogo ou continuarão a cair em armadilhas e fracassos na defesa ucraniana? A tensão é palpável e a luta pela sobrevivência moldará o próximo capítulo desta guerra sem fim.